E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a correção dos exercícios do capítulo 24? Vamos começar com os exercícios conceituais. Primeira questão: diferencie os problemas ambientais globais dos problemas ambientais locais. Os problemas ambientais locais são aqueles que atingem uma parte restrita do planeta, como uma cidade, uma região metropolitana ou um estado. Os globais são aqueles que ganham uma dimensão maior, podendo ser observados em várias regiões da Terra. 2. Apresente a importância da atmosfera para o planeta Terra. Ela é fundamental para reter o calor e manter as temperaturas médias no planeta, garantindo a vida terrestre. Além disso, protege a Terra de colisões de meteoros, uma vez que a maioria deles se desfaz ao entrar em contato com ela. Explique detalhadamente os seguintes problemas ambientais e quais suas consequências para a vida na Terra. Aumento do efeito estufa e aquecimento global. O efeito estufa é um sistema de regulação da temperatura desenvolvido pelo planeta para que as condições dele sejam ideais para a vida. Os raios solares penetram na atmosfera e aquecem a superfície terrestre. Uma parte desse calor é absorvida pela atmosfera e a outra parte é refletida para o espaço. Porém, com o processo de industrialização e da urbanização, vários gases são lançados na atmosfera em grandes quantidades, principalmente pelas indústrias e pelos automóveis, de modo que esse mecanismo natural passa a se comportar de forma anormal e negativa, gerando o aquecimento global, elevando a temperatura média do planeta. Os gases poluentes funcionam como uma barreira que impede que o calor se dissipe para o espaço sideral, retendo mais calor do que o habitual. Destruição da camada de ozônio. O ozônio é um gás existente na atmosfera que funciona como um filtro natural dos raios ultravioletas do Sol, prejudiciais à vida. Quando são liberados determinados gases, os clorofluorocarbonetos, acontece uma reação química entre esses gases e o ozônio, diminuindo a concentração de O3 e danificando o filtro. Apresente algumas propostas para reduzir os problemas ambientais atmosféricos. Reflorestamento e preservação de florestas, evitar queimadas e incêndios florestais, investir em transporte público e fontes de energia menos poluentes. Diferencie a economia marrom da economia verde. A economia marrom tem como base os combustíveis fósseis e a exploração excessiva dos recursos naturais. A economia verde, ela prevê uma mudança nesse padrão com base no bem-estar da humanidade, na igualdade social e no uso sustentável dos recursos naturais. Exercícios contextualizados. A figura a seguir representa dois fenômenos climáticos muito comentados na atualidade, cujos nomes devem ser preenchidos nas lacunas 1 e 2 do texto abaixo. O ocorre naturalmente e é fundamental para a existência de vida no nosso planeta, pois equilibra a temperatura da Terra, porém, quando agravado pela intervenção humana, por meio da emissão de poluentes, especialmente o CO2, absorve uma quantidade maior de radiação solar, elevando as temperaturas e provocando o que tem sido tema de muitas discussões sobre as mudanças climáticas da atualidade. Então vamos lá. Assinale a alternativa que completa corretamente as colunas 1 e 2 do texto. A inversão térmica e o efeito estufa. Efeito estufa e aquecimento global. Aquecimento global e inversão térmica. Aquecimento global e efeito estufa. Efeito estufa e inversão térmica. A resposta é B. Efeito estufa e aquecimento global. Leia o texto.
O efeito estufa é um fenômeno natural e consiste na retenção de calor irradiado pela superfície terrestre, pelas partículas de gases e água em suspensão na atmosfera, garantindo a manutenção do equilíbrio térmico do planeta e da vida. O aquecimento global, sobre o qual tanto se fala ultimamente, resulta de um desequilíbrio na composição atmosférica provocado pela crescente elevação da concentração de certos gases que têm a capacidade de absorver calor. Qual das ações a seguir seria mais viável para minimizar o efeito acelerado do aquecimento global provocado pelas atividades do homem moderno? Redução dos investimentos no uso de tecnologias voltados para a captura e sequestro de carbono? Aumento da produção de energia derivada de fontes alternativas, como o carvão mineral e o petróleo? Redução do crescimento populacional e o aumento da construção de usinas termoelétricas? Reflorestamento maciço em áreas devastadas e investimentos em transporte público? Ampliação dos programas financeiros para a compra de veículos garantindo o bem-estar da população? Questão é a letra D. Para conter o aquecimento global, deve haver o investimento em técnicas de absorção de carbono e fontes de energias que não seja a de combustíveis fósseis, uma vez que as usinas termoelétricas são uma das maiores fontes poluidoras da atmosfera. Também é necessário investir em transportes coletivos de qualidade para que seja uma alternativa viável aos automóveis particulares. Questão 8. Alerta feito pelo Fundo Mundial para a Natureza. Regiões úmidas como Pantanal e Everglades estão sob grande risco de desastres ambientais. Áreas da Amazônia sujeitas a incêndio devido a períodos mais secos. Seca no centro-oeste da Argentina e sul do México. Inundações nas cidades de Boston e Miami e Tóquio e Osaka pela subida do mar de 2 a 10 centímetros por década. Barreiras de corais ameaçadas de extinção pelo aumento da temperatura do mar. Esse alerta foi feito com base em estudos de uma universidade britânica e está diretamente relacionado à emissão de CFC e o aumento da camada de ozônio, dióxido de enxofre e o aumento da camada de ozônio, CFC e a formação de chuva ácida, aquecimento do planeta, dióxido de enxofre e a formação de chuva ácida, aquecimento do planeta, dióxido de carbono e a ação do efeito estufa, aquecimento do planeta. Letra E. Os cientistas eles já observam que o aumento da temperatura média do planeta, causado pelo aquecimento global, tem elevado número de eventos climáticos extremos, com graves consequências para as populações humanas e ecossistemas naturais, podendo ocasionar a extinção de espécies de animais e de plantas em diversas partes do planeta. Entre os gases do efeito estufa que mais contribuem para o aquecimento global é o CO2, tá bom? Questão 9. Considere a charge a seguir. A charge acima faz alusão ao aquecimento global em relação à criação do instrumento técnico que está na gênese do processo de desenvolvimento econômico de modo geral e dos meios de transporte em particular. Sobre o aquecimento global, é correto afirmar que é um fenômeno climático de larga extensão e está unicamente associado à intensificação do buraco da camada de ozônio, uma vez que se amplia a entrada de raios solares que aquecem a Terra. É um evento climático que teve início com o surgimento do efeito estufa, fenômenos decorrentes das atividades antrópicas, com o desenvolvimento industrial e a queima de combustíveis fósseis. É um fenômeno climático de escala local e está associado às emissões de gases poluentes pelas erupções vulcânicas. É um fenômeno climático de larga extensão e está fortemente associado à intensificação do efeito estufa relacionado a várias atividades humanas, entre elas a queima de combustíveis fósseis, resultando da ampliação do processo de industrialização e consequente expansão das áreas urbanas. É um fenômeno climático recente
e tem como consequências o derretimento das calotas polares e a diminuição do nível do mar em até 7 metros e um acréscimo da temperatura média global de 10 graus. Letra D. O aquecimento global não tem relação direta com a destruição da camada de ozônio. O aquecimento global não se iniciou com o efeito estufa, pois esse último é um mecanismo natural desde os primórdios da vida do nosso planeta, sendo o desenvolvimento industrial e a queima elevada dos combustíveis fósseis as principais causas do aquecimento. Ele tem escala global e não local. É um fenômeno climático de larga extensão e terá como uma das suas consequências o aumento do nível médio dos mares. E questão 10. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados pelas hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de não provocar impacto ambiental, independente de condições climáticas, a energia gerada não pode ser amenizada, utilizam fontes renováveis de energia, dependerem das reservas de combustíveis fósseis. Letra D. A energia hidrelétrica, a solar e a eólica são consideradas renováveis porque são encontradas na natureza em grande quantidade ou possuem a capacidade de regeneração por meios naturais. Vamos lá para o nosso mapa conceitual. Problemas atmosféricos globais. O aquecimento global, ele é agravamento do efeito estufa. Efeito causado pelos gases CO2, metano, vapor d'água, óxido nitroso. Consequências: derretimento de geleiras, aumento de eventos extremos. Funciona como um filtro solar. A destruição da camada de ozônio, principais causadores CFC e HFC. Protege o planeta dos raios ultravioletas. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.